Sexto item da pauta, processo número 00066-020773/2014-51. Assunto: edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial número 94 e de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 67. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretora, leitora do relatório. Trata-se de proposta de edição de regulamento do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial, número 94, RBAC-E, número 94, denominado Requisitos Gerais para Aeronaves Não Tripuladas de Uso Civil, bem como de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 67, denominado Requisitos para concessão de certificados médicos aeronáuticos para o credenciamento de médicos e clínicas e para o convênio com entidades públicas. Em face da crescente demanda de mercado, no contexto nacional e internacional, em projetar, fabricar e operar sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, denominadas Remotely Piloted Aircraft, RPAs, em abril de 2014, a Superintendência de Aeronavegabilidade, SAR, e a Superintendência de Padrões Operacionais, SPO, apresentaram a primeira proposta para a regulamentação da operação civil de aeronaves não tripuladas no Brasil. Em julho de 2014, a Procuradoria Federal junto à ANAC analisou previamente a proposta de ato normativo e, entre outras manifestações, recomendou a revisão do RBAC número 67, em razão da proposta do RBAC-E número 94 apresentar requisitos insuficientes de conteúdo em relação ao certificado médico aeronáutico, CMA, a ser exigido dos pilotos. Após a análise das questões apontadas pela Procuradoria, inclusive quanto à compatibilidade de cada artigo do CBA, diante da natureza das aeronaves não tripuladas, as áreas técnicas remeteram as propostas de edição do RBAC 94 e de revisão do RBAC número 67 para apreciação da diretoria colegiada, com vistas à instauração de audiência pública. Na reunião deliberativa de diretoria, realizada em 26 de 11 de 2014, o então diretor de Regulação Econômica votou favoravelmente à instauração de audiência pública. Porém, o diretor-presidente formulou pedido de vista do processo e solicitou que a então Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado e a Gerência Geral de Ação Fiscal se manifestassem sobre os aspectos atinentes à exploração comercial de RPAs e à fiscalização. Em 13 de 1 de 2015, após manifestação das áreas, o diretor-presidente apresentou voto vista e remeteu o processo à área proponente para aprimoramento da proposta e posterior retorno ao colegiado. Realizadas as adequações pelas áreas técnicas, as propostas foram submetidas à audiência pública número 13 de 2015, pelo prazo de 30 dias, com a realização de sessão presencial no dia 11 de 9 de 2015. Em 1 de 10 de 2015, em 1º de 10 de 2015, a audiência pública foi prorrogada pelo prazo de 30 dias. É importante destacar também que, em 10 de 9 de 2015, a ANAC realizou reunião técnica com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, para discutir o conteúdo da proposta, conforme registrado em ata. Ressalta-se ainda que, no decorrer do processo, entidades detentoras de conhecimento específico no tema, tais como a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança e a Sky Drones Tecnologia Aviônica, participaram de forma ativa das discussões, trazendo diversas contribuições que foram incorporadas à proposta de regulamento. Após o término da audiência pública, a área técnica analisou 277 contribuições e, em fevereiro de 2016, após concluir os trabalhos, inclusive com a realização de novas discussões técnicas no âmbito das superintendências dessa agência, foi encaminhada à Procuradoria as versões atualizadas do RBAC número 94 e do RBAC número 67, emenda 1. Em resposta, a Procuradoria, entre outras manifestações, reforçou a necessidade de ver firmada normatização clara,
acerca de tais equipamentos, de modo a conferir maior segurança jurídica à utilização pela sociedade. Considerou juridicamente viável a edição do regulamento, mesmo antes de qualquer alteração no marco legal do setor, que especificamente cuidasse das aeronaves não tripuladas. Em 27 de 6 de 2016, SAR e SPO atualizaram as versões de propostas, levando em consideração as manifestações da Procuradoria. A proposta de RBACE número 94 apresenta requisitos operacionais e de aeronavegabilidade para as aeronaves não tripuladas, considerando como aeromodelos aquelas utilizadas com finalidade específica de recreação. A proposta de emenda 1 ao RBAC 67 cria a 5ª classe de CMA, atinente a pilotos de RPAs. O regulamento proposto pretende a categorização dos RPAs em 3 classes. Classe 1, acima de 150 kg, classe 2, entre 25 e 150 kg, e classe 3, abaixo de 25 kg. Foi prevista a operação de RPAs e aeromodelos em áreas distantes de terceiros, e o porte obrigatório de documentação específica pelos respectivos pilotos, de acordo com a classe e o tipo da operação. Equipamentos com até 250 gramas seriam isentos de qualquer documentação, cadastro e cumprimento de regramentos específicos de voo, em consonância com a regra atualmente em vigor da Federal Aviation Administration, FAA, autoridade americana. Far-se-á obrigatório o registro das RPAs pertencentes às classes 1 e 2. Para as operações consideradas mais simples, ou seja, de aeronaves entre 250 gramas e 25 quilos, será exigido o cadastro simplificado, realizado diretamente no portal eletrônico da ANAC. A certificação de tipo será exigida apenas para a classe 1. Para todas as classes, a idade mínima exigida será de 18 anos para o piloto remoto. Licença e habilitação serão exigidas para pilotos de classe 1 e 2, bem como para operações acima de 400 pés de classe 3. O registro dos voos será exigido para operações classe 1 e 2. As orientações acerca da emissão de licenças e habilitações serão disciplinadas em instrução suplementar da SPO. A resolução de aprovação do RBACE número 94 revogará, 2 meses após sua publicação, a portaria DAC 207-STE, que estabelece as atuais regras para a operação de aeromodelos. O DCEA aguarda tal revogação para a publicação de uma instrução do Comando da Aeronáutica, ICA, específica sobre a operação de aeromodelos. Em 30 de 6 de 2016, o processo foi remetido a esta diretoria para a relatoria. Durante a análise da proposta, foram encaminhadas novas diligências às áreas técnicas, em relação aos seguintes aspectos. A. SAR e SPO. Concessão de licenças e habilitações, utilização dos termos massa e peso, classe de CMA a ser utilizada pelos pilotos, ajustes textuais, competência regulatória a respeito das operações internacionais e sistema informatizado para cadastro de RPAs. B. A CIA. Operação de aeronaves não tripuladas em aeródromos. C. A SAS. Formulação de proposta específica sobre exploração comercial de RPAs, em coordenação com as demais áreas técnicas e eventual colaboração da Procuradoria. Em 9 de 10 de 2016, a CIA respondeu ao questionamento quanto à operação dessas aeronaves em aeródromos, corroborando o entendimento de que deve haver autorização do operador aeroportuário, podendo a ANAC estabelecer condições específicas para tais operações. Em 24 de 11 de 2016, a SAS elaborou proposta de alteração da resolução ANAC número 377, de 15 de 3 de 2016, propondo que a autorização para a exploração do serviço aéreo público especializado, SAI, com o uso de RPAs, fosse obrigatória apenas para os equipamentos categorizados na classe 1, peso máximo de decolagem superior a 150 kg.
Após a anuência da SPO e da SAR, em 10 de 1 de 2017, a SAS encaminhou consulta à Procuradoria, no sentido de avaliar a consistência jurídica da proposta. A Procuradoria não vislumbrou óbice a opção normativa adotada. Em 6 de 1 de 2017, a SPO apresentou os esclarecimentos solicitados por meio da nota técnica número 23 de 2016, bem como realizou adequações na proposta de normativo e remeteu o processo a esta diretoria. Em 17 de 3 de 2017, a SAR remeteu novas alterações textuais na subparte E da minuta, de RBAC número 94. É o relatório. Diretores, alguma discussão? Alguma coisa? Nada? Eu tenho só uma dúvida. A necessidade do registro é para acima de 250 gramas, isso? Isso. Abaixo estaria liberado. Não. Não há necessidade de registro até 250 gramas. Isso, até 250 gramas. Mas na classe 3, que é mais simples, há necessidade de cadastro. Mas esse cadastro é simplificado. E a idade de 18 anos? Para todas as classes. Para todas as classes? Tá, alguma discussão, alguma coisa? Não? Presidente, no voto, eu vou tratar ponto por ponto. Então, Tá. Acho que depois do voto, se surgir alguma dúvida, a gente pode... Por favor, diretor, seu voto. No Brasil, até pouco tempo, as aeronaves não tripuladas eram somente utilizadas para fins recreativos e atividades militares. Os avanços tecnológicos, a grande maneabilidade dos equipamentos e a possível simplificação das operações têm estimulado cada vez mais o emprego dessas aeronaves nos mais diversos segmentos econômicos. São conhecidas as experimentações e o amplo potencial de emprego nos setores de agricultura, segurança privada e pública, mineração, entre outros. Tamanha gama de possibilidades tem estimulado o crescimento exponencial do público interessado na produção e na utilização desses aparelhos, e, consequentemente, a necessidade de viabilização desse novo mercado de aviação civil no Brasil. Diante da ausência de SARPs, Standards and Recommended Practices, da ICAO, International Civil Aviation Organization, sobre tais aeronaves, as autoridades de aviação de alguns países têm estabelecido suas respectivas regulamentações. De acordo com dados fornecidos pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, em fevereiro de 2016, dos 191 países membros da ICAO, 63 já dispunham de regulamentos próprios para o tema. Em meados de 2011, foi estabelecido o Grupo de Trabalho GT, composto por SAR, então SSO, DANAC, Departamento de Espaço Aéreo DECEA, Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, e a Polícia Federal, para discutir as especificidades relacionadas à regulamentação das aeronaves remotamente pilotadas, RPAs, no país. De tais discussões técnicas resultaram dois produtos. A. Decisão ANAC número 127 de 2011, que pela primeira vez autorizou o uso e a operação de RPA no Brasil, no caso pela Polícia Federal, e B. Edição da Instrução Suplementar 21002-A de 2012, com orientações sobre a possibilidade de emissão de Certificado de Autorização de Voo Experimental, CAV, com vistas ao emprego experimental de RPAs. Posteriormente, em 2013, foi constituído um novo GT na ANAC, composto por SAR e SPO, com a finalidade de elaborar proposta de norma regulando a operação não experimental de RPAs. Um dos pontos primordiais no início das discussões tratou do próprio conceito de aeronave, em razão de possíveis divergências na interpretação do que estabelece o artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA, que traz. Artigo 106. Considera-se a aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas apto a transportar pessoas ou coisas. Verifica-se assim que aeronaves não tripuladas também se adequam a tal definição legal, circunstância que torna absolutamente inquestionável a aplicabilidade das disposições do CBA ao pretendido uso e com importantes impactos na possível regulamentação das RPAs no Brasil. Entretanto, ante o ineditismo tecnológico experimentado pelo segmento, fez-se necessário um razoável esforço intelectivo para a exegese dos comandos existentes no Código.
por não guardarem exata simetria técnica e, em alguns casos, compatibilidade lógica com o possível emprego das aeronaves não tripuladas. Como exemplo oportuno, cumpre lembrar os termos do artigo 165 do CBA, que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de um comandante fisicamente embarcado na própria aeronave para a realização de qualquer operação aérea, circunstância que, por definição lógica, não é pertinente à operação de RPAs. E, não obstante o fato de não haver sido explicitamente referida pelo CBA a possibilidade de utilização de aeronaves não tripuladas, tem-se que, tampouco, foi instituída expressa proibição à sua eventual utilização. Importa destacar também que foram considerados como preceitos norteadores da proposta de regulamentação a o balanceamento do peso relativo que a edição da nova regulamentação técnica significaria para o setor, de modo a não inviabilizar a atividade econômica, mantidos os critérios razoáveis de segurança. B. A segurança de pessoas, anuentes e não anuentes, e bens no solo, bem como os riscos de colisão com outras aeronaves em voo. E C. A preocupação com os participantes do novo mercado, no sentido de que a maioria dos interessados não se encontra sequer familiarizada com os aspectos de segurança operacional típicos da aviação. A proposta final do RBAC número 94 está dividida em 8 subpartes. Na sequência da exposição, avanço para análise mais circunstanciada dos principais eixos normativos alcançados pela proposta. Por razões didáticas e para o encaminhamento do voto, apresento a seguir os temas divididos por títulos, observada a estruturação prevista pela minuta do regulamento. Definições e aplicabilidade da norma. A proposta apresenta o RBAC E94 como aplicável a aeronaves não tripuladas de uso civil em território brasileiro para operações experimentais, comerciais ou corporativas, com a proibição de realização de operações totalmente autônomas, nas quais inexista a possibilidade de intervenção do piloto remoto durante o voo ou em parte dele. Importante ressaltar a designação utilizada. As aeronaves não tripuladas de uso recreativo são denominadas de aeromodelos, e todas as demais de RPAs, aeronaves remotamente pilotadas. Também se aplicam as disposições do RBAC E94 às aeronaves não tripuladas civis estrangeiras que operem em território brasileiro. No decorrer do regulamento, fez positivado que o acesso ao espaço aéreo deve ser solicitado ao DECEA e que também deverão ser observadas as regras da Anatel e de outras autoridades competentes, conforme o caso. Para caracterizar os requisitos técnicos aplicáveis, a primeira proposta do regulamento utilizava a denominação peso máximo de decolagem, sendo em seguida alterada para massa máxima de decolagem em decorrência de contribuição recebida em audiência pública e que sugeriu a possível correção técnica da unidade de medida utilizada, quilo. No decorrer das discussões, essa diretoria optou por adotar a concepção inicialmente proposta, mantendo-se a designação peso por entender que não seria adequada a mudança de termo de utilização comum e, diga-se, unicamente para a presente proposta de regulamentação. Os atuais RBACs 1, 61, 121, 135 e o RBH 91 utilizam a terminologia peso, mesmo existindo consenso técnico de não se tratar do termo cientificamente mais adequado. Em idêntico sentido, a designação prevista pela Instrução do Comando da Aeronáutica 100-40 do DECEA. Classificação das RPAs. Quanto à classificação das RPAs e do respectivo sistema, inexiste até o momento consenso internacional. Mesmo a ICAO não emitiu propriamente definições a respeito. Assim, cada país tem adotado a classificação que considera mais adequada. A área técnica desta agência propôs classificação com fundamento no peso máximo de decolagem da RPA. Essa classificação é utilizada para definir os requisitos segundo a variação na gradação do peso. A classificação proposta é
Classe 1, RPA com mais de 150 kg. Classe 2, RPA com mais de 25 kg e menos de 150 kg, inclusive. Classe 3, RPA com até 25 kg. Os limites estabelecidos para as classes foram elaborados em consonância com requisitos da EASA, Autoridade Europeia, e de diversas outras autoridades de aviação civil, principalmente a FAA e a ENAC, italiana. A classificação também guarda similitudes com a proposta apresentada pelos representantes do setor. Cabe o registro de que foram recebidas poucas contribuições que sugerissem a adoção de classificação inferior à classe 3 e, após robusta análise, a área técnica entendeu não existir elementos suficientes que justificassem o estabelecimento de uma eventual classe 4, com requisitos diferenciados, dado que os requisitos técnicos previstos para a classe 3 se entremostram simples e bastante razoáveis. Regras de voo. A operação dos RPAs será limitada aos espaços aéreos segregados, conforme regulamentação do DSEA e análoga previsão da ICAO. Nesse contexto, a ICAO sinaliza que a permissão para a operação de RPAs em espaço aéreo não segregado não deverá ocorrer antes de 2018. Espaço aéreo segregado, ou seja, junto a aeronaves tripuladas. Operações em áreas urbanas poderão ser autorizadas de forma específica e bastante limitada, com tratamento diferenciado para órgãos de segurança pública e de preservação da vida. Muito embora se infira a existência de demanda potencial e represada para emprego de RPAs em atividades como fotografia e filmagem, entrega de mercadorias em domicílio, dentre outras a serem possivelmente realizadas nas áreas urbanas, não parece razoável ou oportuno considerar que as empresas dedicadas à operação de um projeto econômico de uso de RPAs se encontrem imediatamente capazes de demonstrar taxas de confiabilidade dos componentes empregados na construção dos equipamentos nos níveis de segurança técnica considerados mais adequados. Entende-se também que, independentemente do mais eficiente emprego de métricas de probabilidade, também não parece crível pretender submeter o público, anuente ou não, a eventual risco de sinistro durante a etapa de aprendizagem e amadurecimento normativo para o uso da nova tecnologia. Nesse contexto, vale lembrar incidentes aeronáuticos noticiados na mídia nacional e estrangeira ocorridos durante manifestações públicas. Cabe asseverar que poucos países permitem operações de RPAs em áreas urbanas e os que o fazem, via de regra, impõem severas restrições a seu uso. Nos termos da proposta, todos os pilotos remotos de RPA classe 1 ou 2 deverão possuir um certificado médico aeronáutico, de primeira, segunda ou quinta classe, válido conforme o RBAC número 67. Em relação à operação em aeródromos, a proposta foi a de proibição de pouso e decolagem de aeronaves não tripuladas em aeródromos públicos, ressalvada a possibilidade de prévia autorização pela ANAC. Porém, tendo em vista a pertinência da avaliação da operação pelo operador aeroportuário e a regulação já existente do DSEA e da própria ANAC, esta diretoria apresentou proposta substitutiva do comando original, inclusive com a concordância da CIA. Assim, a operação de tais aeronaves em aeródromos deve ser autorizada pelo respectivo operador aeroportuário, podendo a ANAC estabelecer restrições ou condições específicas para tal operação. Registro e marcas. Para as classes 1 e 2 e para as RPAs classe 3 em operação além da linha divisada visual ou acima de 400 pés, será exigido registro, conforme a resolução ANAC número 293 de 2013, que trata do registro aeronáutico brasileiro. Para as demais aeronaves, desde que tenham mais de 250 gramas, será exigido apenas o cadastramento simplificado no portal da ANAC, nos moldes do atualmente definido que também está definido atualmente pela autoridade americana. A intenção de tal cadastro é a de estabelecer uma base de dados acerca das aeronaves não tripuladas e permitir a rastreabilidade de seus operadores. Como já referido, o limite de peso de 250 gramas foi estabelecido com base em estudos técnicos de autoridades de aviação civil estrangeiras.
Avaliação de projetos de RPAs. Os modelos classe 1, considerados de alta complexidade e com maior risco operacional associado, haverão de ser avaliados e aprovados de acordo com o tradicional processo de certificação de tipo. Na determinação da base de certificação, se considera que essas aeronaves estão enquadradas no RBAC 21 como classes especiais de aeronaves, ou seja, aeronaves não convencionais para as quais não há requisitos de aeronavegabilidade emitidos. Sendo assim, serão aplicadas partes dos requisitos de aeronavegabilidade contidos nos RBAC vigentes que sejam considerados pela ANAC como apropriados. Para os modelos de classe 2 e 3, que se destinem à operação além da linha divisada visual ou acima de 400 pés, foi estabelecido um processo denominado autorização de projeto. Para esta autorização, foi elaborado um conjunto de requisitos de projeto com base na experiência com a certificação de tipo de aeronaves tripuladas, porém, adaptados para a avaliação não tripulada. A criação deste processo simplificado foi considerada apropriada para o estabelecimento de uma base de informações que permitia o desenvolvimento de um novo segmento do mercado, mantidos os níveis de segurança operacional estimados como adequados, ao menos enquanto se adquire a experiência prática necessária para a possível regulamentação do segmento. Os RPAs classe 3, que se destinam à operação dentro da linha divisada visual até 400 pés, não requerem qualquer tipo de avaliação de projeto. Devido ao porte reduzido dessas aeronaves e à baixa complexidade de seu ambiente operacional, foi considerado que qualquer avaliação mais rigorosa de seu projeto não teria impacto significativo no risco operacional final. Essa abordagem também está alinhada com o adotado por outras autoridades de aviação civil, inclusive a FAA. Certificados de aeronavegabilidade para a RPA. Toda aeronave remotamente pilotada que se destina a operações além da linha divisada ou acima de 400 pés ou que possua mais de 25 kg, deverá possuir um certificado de aeronavegabilidade. Os diversos tipos de certificados são listados no regulamento, sendo o certificado de autorização de voo experimental CAV e a autorização experimental de voo destinados a casos especiais, em operações com propósitos bastante específicos. Nos termos da proposta, a aeronave poderá alternativamente possuir certificado de aeronavegabilidade especial para RPA, CAER, certificado de aeronavegabilidade de categoria restrita ou certificado de aeronavegabilidade padrão. O tipo de certificação é definido de acordo com o respectivo processo pelo qual o modelo de RPAS foi avaliado pela ANAC. Exploração comercial. A resolução de aprovação do RBAC 94 inclui o artigo 3º-A na resolução 377 de 2016, no sentido de asseverar que apenas os serviços aéreos públicos especializados com operação de aeronaves remotamente pilotadas classe 1 estão sujeitos à outorga. Tal previsão tem origem no entendimento de que, devido ao porte e à capacidade operacional, a classe 1, mais de 150 kg, é a que mais se assemelha à aviação convencional tripulada. Assim, tal classe atrai a regulamentação mais gravosa em relação aos aspectos técnicos e, em atendimento ao princípio da isonomia, aos aspectos econômicos. A aplicação da Resolução 377, apenas para equipamentos com mais de 150 kg, não interfere nos aspectos de segurança operacional, buscando apenas submeter ao mesmo processo de outorga os prestadores de serviço assemelhados. Tal opção regulatória se encontra alinhada com a sistemática de gradação lógica e oportuna dos requisitos técnicos que se fez presente ao longo de toda a proposta do RBAC E94, inclusive para outros aspectos igualmente caros ao Código Brasileiro de Aeronáutica, tais como obrigatoriedade de existência de comandante a bordo e de pouso em aeródromo, necessidade de registro da aeronave, certificação de tipo, certificado de aeronavegabilidade, etc. Da classificação especial e revisão da norma. No que tange à classificação da proposta como regulamento especial, de acordo com o artigo 9º da Resolução ANAC nº 30 de 2008, entende-se que o normativo apresenta certo caráter de transitoriedade,
em razão da grande inovação tecnológica experimentada no segmento e do virtual desconhecimento do novo mercado, que já se encontra em crescente grau de desenvolvimento. Objetiva-se o desenvolvimento sustentável e seguro para o setor, prevendo-se, inclusive, algumas restrições operacionais, notadamente para voos realizados sobre áreas urbanas e não idealmente distantes de terceiros. É esperado que a experiência adquirida pela prática nos próximos anos resulte em maior conhecimento e superação dos desafios para uma ampla integração desta classe de aeronaves ao sistema de aviação civil brasileiro, o que possivelmente haverá de ensejar variadas futuras revisões no regulamento. Assim, a proposta é que, no devido momento de amadurecimento, o RBAC-E se torne um RBAC convencional. Passo à conclusão. Ante o exposto, nos termos da Lei 11.182 de 2005, voto favoravelmente à aprovação do RBAC-E número 94, denominado Requisitos Gerais para Aeronaves Não Tripuladas de Uso Civil, da emenda 1 à RBAC 67, denominado Requisitos para a concessão de certificados médicos aeronáuticos, para o credenciamento de médicos e clínicas e para o convênio com entidades públicas, e da inclusão do artigo 3º-A na Resolução ANAC 377 de 2016. É como voto. Diretor Juliano. Bom, primeiramente queria parabenizar o relator. É uma discussão extremamente importante e por isso demandava ser tão minuciosamente analisada como foi devidamente pelo relator. Queria parabenizá-lo. Da mesma forma, pelas áreas técnicas da agência. Acompanho e sei que os debates foram exaustivos, foram longos, ao longo de muitos anos. A gente sabe que tem vários pontos aí que são polêmicos. A norma, por si só, ela é uma inovação, cria um marco normativo importante, para um segmento importante em desenvolvimento, mas ele, por si só, por não ter existido antes, é uma inovação. Sabemos que há ainda vários pontos polêmicos e que as discussões eventualmente poderiam perdurar ainda por muito tempo. Mas eu acredito que, neste momento, é urgente, é importante e é urgente que se crie o marco normativo, que a agência estabeleça os principais pontos, as principais linhas de atuação, para que se dê ao mercado como um todo, à sociedade, aos que eventualmente querem se utilizar desse instrumento, dos drones, como a gente assim chama popularmente. Então, acho que é urgente que a gente estabeleça de fato o marco, e apesar de saber que há alguns pontos, talvez que ainda em debates pudessem decorrer ainda de mais tempo, em que um ou outro entende que um ponto ou um detalhe ou outro da norma pudesse ser diferente. Inclusive, eu mesmo tenho alguns pontos em que eu me deparo da norma e ainda acho que eventualmente caberia uma discussão ou uma evolução de entendimento em alguns aspectos, mas acho que, no geral, a norma é muito bem concebida, muito bem analisada, aborda os principais e mais importantes aspectos aí do que deveria ser abordado, do que se espera do normativo, e dá, sim, linhas gerais para um desenvolvimento seguro e saudável do segmento. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator e voto pela aprovação. Diretor Paz de Barros. Em primeiro lugar, dar os parabéns para o diretor Fenelon. Já está se tornando uma normalidade isso, né? Porque realmente cada vez ele se supera cada vez mais. É um orgulho muito grande poder trabalhar contigo e aprender um pouco aí com a tua vontade de fazer as coisas. Como disse aqui o Juliano, eu não estou ainda totalmente convencido de todos os parâmetros aqui a serem avaliados. Por exemplo, vou dar um exemplo bastante... Estou aqui com a tabela, né, do documento, e nós vemos o seguinte, por exemplo, na classificação de aeromodelo, que nós vamos poder ter qualquer PMD, qualquer peso máximo de decolagem, né, imagina se nós tivéssemos, por exemplo, por absurdo, um aeromodelo de 1 tonelada. Ele pode ser de qualquer PMD, então ele poderia ter 1 tonelada, certo?
Para ele, eu não precisava ter o CMA, de acordo com a legislação agora. Para ele, eu não precisaria ter seguro. Para ele, eu não teria avaliação de projeto. Para ele, eu não precisaria ter idade mínima de 18 anos. Para ele, eu não precisava ter registro de voos. E para eles, eu não precisava ter aeronavegabilidade continuada. Então, isso é apenas um ponto que eu acho que é importante que a gente discuta isso, porque, como disse o Juliano, ainda existem parâmetros que estão sujeitos a discussões mais profundas. Tendo em vista esse ponto, eu gostaria de pedir vista para analisar esse processo com maior profundidade, em conjunto com o próprio relator, para que a gente ganhe um pouco mais de tempo. Eu só gostaria de colocar o seguinte: é lógico que a indústria tem pressa, mas esse assunto, conforme foi colocado pelo relator, já está em voga há 5 anos. Então, não será mais um mês ou um mês e pouco que vai fazer com que a indústria seja, de alguma forma, prejudicada. Então, eu, com todo carinho e respeito, peço vistas ao processo para que a gente possa discutir um pouco mais. Algum outro diretor quer pedir vista? Eu gostaria de pedir vista em conjunto com o diretor Paz de Barros, porque aí, quando nós retornarmos com o processo, já vem de uma maneira definitiva. Excelente. Então, pedido de vista de maneira relativamente coletiva da presidência e do diretor Paz de Barros.